Após a progressão de Lei para o nível 13 e a derrota dos Elfos Negros, todos os planos dissidentes e secretos na região central se acalmaram como se nunca tivessem existido. Como um recém-promovido Rank 3 Magus cheio de vitalidade, aquele que não estava lutando para proteger o reino, Lei poderia facilmente encontrar tempo para destruir as guildas que não se sujeitavam ao seu domínio. Ele estava preparado para controlar a zona crepuscular pelos séculos vindouros. Diante da pressão de tão grande poder, não importando o quanto os magos na região central não estivessem dispostos, eles não ousaram ofendê-lo. Neste momento, os poucos sobreviventes de outras guildas apareceram, diminuindo toda a conversa contra Lei. Eram todos magos de elite de diferentes guildas, e alguns juízes de segunda linha também estavam entre eles. Eles se uniram para testemunhar que Lei havia dito antes era a verdade, que renunciou imediatamente a todas as dúvidas. Eles eram todos cativos de Lei naquela época. Esses dois magos tinham se submetido a Lei há muito tempo. Eles não eram tolos. Conhecendo o poder de Lei e sua própria influência minguante, a maioria deles reconheceu a verdade. Claro, houve alguns teimosos que todos pereceram gloriosamente na guerra. Twiligh Zone ano 5783. Ajudado por seu poder de nível 13 e a glória de derrotar os Elfos Negros, Lei foi declarado o guardião do reino sob o testemunho de muitos reis magos na região central. A partir de então, Lei se tornou o único poder que controlava os magos da Twiligh Zone, e os sacrifícios e a escuridão por trás de sua glória radiante eram frequentemente ignorados pelas massas. As pessoas só acabam lembrando a gloriosa conquista de Lei de derrotar os Elfos Negros. Eles compunham canções folclóricas e lendas em seu louvor, deixando de fora o trabalho duro de Bailin, Eren, Vinas e até mesmo o guardião anterior. Esses nomes foram enterrados sob os documentos e registros históricos sobre o brilho eterno de Lei, e sua lenda continuou. Depois de ter obtido o título de guardião do reino, a primeira ordem que Lei passou foi destinada a fazer da Aliança da Natureza a força principal da Twiligh Zone. Ele reuniu grandes massas de magos para construir a Academia da Aliança da Natureza, no coração da região central. Embora Lei não tenha planejado fazê-lo originalmente, o presente ele teve força para implementar o sistema acadêmico, obtendo grandes recompensas no processo. Depois de estabelecer a Natures Alliance Academy, algumas corporações de larga escala que tiveram um bom relacionamento com a aliança fizeram um anúncio de alto nível. Eles se fundiriam com a Natures Alliance Academy para formar uma guilda formidável. Claro, tudo isso foi devido ao controle de Lei em segundo plano. Depois disso, Lei não precisou mais se preocupar. A academia em rápido crescimento naturalmente superou outras corporações próximas, expandindo continuamente sua capacidade e área de influência. Ficou claro para Lei que o modelo da Costa Sul era mais justo e justo do que o sistema de guildas seguido pela Twiligh Zone. Eles também haviam abandonado a tradição de herança do mestre para o discípulo. Embora ainda houvesse muitos mentores, poucos deles continuavam tratando seus acólitos como escravos. Além disso, quantos acólitos um mentor poderia assumir? Como eles poderiam comparar com as salas de aula de larga escala de uma academia? Muitas grandes guildas começaram a abandonar suas restrições limitadas das técnicas de meditação para combinar forças, já que definitivamente seria muito mais forte do que a força das guildas individuais. Este foi o sucesso do sistema. Foi também a melhoria de uma época, uma vez que se tornou uma tendência, não poderia ser parada. As guildas que foram deixadas para trás, a fim de não serem ofuscadas pelas academias, também tiveram que estabelecer institutos e matricular muitos acólitos para sobreviver. Isso permitiu que pessoas comuns talentosas tivessem uma boa chance. As academias mais livres e abertas também poderiam aceitar magia em home. Sem a restrição da técnica de meditação,
tornou-se muito mais simples para os magos em Rouming que queriam ingressar nas academias. Lei Lin havia notado isso há muito tempo. Embora as guildas que praticavam o mesmo tipo de técnica de meditação fossem muito unidas, elas também se tornaram altamente xenófobas. Depois de entrar para uma guilda, se um mage não praticasse a técnica de meditação da guilda, eles se tornariam alvos para o ostracismo. Mas as academias não enfrentaram esse problema. As chamas da revolução iniciada por Longbottom também foram eliminadas gradualmente pela instituição de academias. Lei Lin não se importou com isso. O que ele priorizou ainda eram as técnicas de meditação das guildas e suas pesquisas valiosas. De fato, sob a advocação de Justo, Transpa com o aluguel e a liberdade de comunicação pelas regras da academia, as guildas que se juntaram à academia tinham que contribuir com suas técnicas únicas de meditação e algumas pesquisas preciosas. Sob a liderança de Lei Lin, essa grande quantidade de informações preciosas foi armazenada na biblioteca da academia para todos os magos examinarem, e essa tendência se desenvolveu com ardor. Deve-se dizer que, depois de renunciar à noção limitada de uma guilda, essa comunicação aberta e sondagem realmente beneficiaram muitos magos, fazendo com que os magos da zona obscura melhorassem suas habilidades. Quanto a essas técnicas de meditação e pesquisa, tudo isso foi naturalmente e gentilmente aceito por Lei Lin, aumentando muito o banco de dados do Shipa, e pode-se dizer que, neste momento, uma grande parte das técnicas de meditação e pesquisa de alto nível da Twilight Zone foi embolsada por Lei Lin, incluindo todos os recursos preciosos. A Aliança da Natureza era agora a mais influente na região central. Não importava o que Lei Lin desejasse, contanto que estivesse em Twilight Zone, ele precisava apenas perguntar. Um grande número de plebeus, acólitos, rank 1 e até mesmo 2 magos, sem hesitar, ir buscá-lo para ele, não importando o custo. Este foi o benefício da autoridade. Tempo passou. Twilight Zone, ano 5785. Sentindo que todas as partes tinham completado seus preparativos, Lei Lin, com seu título de Guardião do Reino, enviou um apelo ordenando forças de aliança de todas as regiões para recapturarem o norte. De fato, depois de assassinar a Nia, Lei Lin optou por recuar e não atacou diretamente a região norte, mas esse lugar agora era facilmente obtido. Ficou muito claro para ele que, embora ele tivesse habilidades excepcionais, ele primeiro tinha que resolver suas próprias habilidades. Embora impulsivamente enviando tropas para derrotar os elfos negros, recuperar suas terras perdidas e ganhar reputação poderia funcionar, os ganhos reais seriam definitivamente colhidos por outros abrigando esquemas ambiciosos. Além disso, naquele momento, ele não tinha o título de Guardião do Reino. Lei Lin não foi tolo o suficiente para lutar nas linhas de frente e deixar os magos nas costas colherem o fruto de seus esforços. Assim, ele preferiria observar enquanto os elfos negros remanescentes do norte travavam guerra contra os anões, gnomos e até a si mesmos, deixando que se desgastassem antes de agir. Mas agora a hora estava madura. Comparado ao apelo anterior, Lei Lin era agora o Guardião do Reino, o governante da Twilight Zone. As ordens do maior líder do mundo do mago naturalmente carregavam mais peso. Uma vez que a ordem foi passada, não apenas todas as guildas da região central enviavam magos e soldados para formar uma aliança, até mesmo as regiões leste, sul e oeste enviavam grandes massas para ajudar. Algo que vale a pena mencionar é que Lei Lin só tinha controle real sobre duas regiões, o centro e o leste. Quanto ao ocidente e ao sul, suas atitudes em relação a Lei Lin como guardião do reino eram bastante ambíguas. Mas Lei Lin não se importou, depois de organizar o centro e o leste, depender da força das academias nessas duas regiões foi o suficiente para esmagar a outra parte. Ele se absteve de fazê-lo mais cedo porque seu tempo foi ocupado por uma reestruturação interna.
Mas agora, as outras regiões também sentiram que as condições não eram favoráveis para elas e começaram a ceder. Afinal, enviar exércitos de acordo com o recurso era um ato de lealdade. Lei Lin acariciou seu queixo, os cantos de sua boca se curvaram em diversão. Zona norte do crepúsculo. Multidões de tropas se alinhavam perfeitamente e avançavam constantemente. Enquanto isso, na parte de trás, havia um grande número de magos montando transportes peculiares. As tropas eram limpas e ordeiras, e unificadas pela mesma ordem. Comparadas com o exército anterior organizado por Lei Lin, este parecia muito mais poderoso. Devido à passagem da Imperatriz dos Élficos Negros há 3 anos, a maioria dos elfos negros já havia se retirado do norte da Twilight Zone. Apenas alguns dos membros mais teimosos de sua raça ficaram lutando junto com os anões e gnomos. E essa força, para uma congregação de muitos magos, especialmente as tropas humanas lideradas por Lei Lin, era tão insignificante quanto a poeira. As tropas tinham uma força irresistível. Eles conquistaram lotes expansivos de terra malgastando energia e até mesmo empurraram para a cidade de Poti. Na entrada da cidade, a bandeira das vésperas escuras podia ser vista voando alto, em meio a uma densa poluição, dando uma sensação sinistra. Cidade de Poti. A linha original de defesa do norte, e também o lugar onde o protetor Yad morreu. Lei Lin olhou para os poucos elfos negros e zombou: esta é uma cidade fronteiriça estratégica. Será que os elfos negros ainda sonham em dividir a terra conosco? Passar a ordem. Todas as tropas devem armar acampamento aqui. Atacaremos amanhã. Lei Lin passava casualmente a ordem para os homens da esquerda e da direita e passavam a mensagem camada por camada. A tropa inteira parou e encontrou espaços adequados para acampar campos. No momento, os magos e soldados normais estavam ocupados, mas não estavam em desordem, mostrando o bom controle que Lei Lin tinha sobre seu exército. No centro dos acampamentos fechados havia uma grande tenda de ouro, decorada com pedras preciosas e incenso. Havia até equipes de magos patrulhando fora dele. Embora o guardião do reino não gostasse de tudo isso, era necessário etiqueta. HM. Lei Lin, que estava meditando no meio da tenda de ouro, de repente abriu os olhos e sua boca se transformou em um sorriso. Depois de alguns minutos, uma voz de parabéns pode ser ouvida: mestre. Entrar. A cortina da frente foi desvelada e um homem de meia idade com cabelo branco entrou, sendo irradiado com a energia assustadora de um magia de nível 2. Mas neste momento, ele se ajoelhou sobre um joelho como uma forma de respeito a Lei Lin. Reportando para dominar. Existe uma matriarca dos elfos negros que afirma ser um velho amigo e quer ver você. Um velho amigo. Lei Lin sorriu. Deixe-a entrar.